Por dentro da questão, Boa noite, Rafael. Obrigada por participar conosco. Primeiro, se apresenta, por gentileza. Boa noite, meu nome é Rafael Roberto, né? Eu sou coordenador do Movimento Nacional da População de Rua de Minas Gerais, né? Atualmente eu estou no Conselho Estadual e Municipal de Segurança Alimentar, sou coordenador do Fórum do Povo da Rua, sou coordenador de um núcleo de moradia, né? Eu faço parte também do Comitê Municipal Estadual de Monitoramento e Assessoramento da Política, né, da População em Situação de Rua. Sou do Fórum de Participação Social do Gabinete da Presidência da República, e vários outros segmentos aí, né, para que a gente possa fazer a política, dialogar entre elas para buscar uma política mais justa, igualitária, né, uma política intersetorial, e vamos que. Então, Rafael, para começar, acho que você podia contar um pouquinho da sua história, né? E para a gente contextualizar um pouco, pessoal. Sim, eu venho na contramão da maioria de casos que a gente ouve falar, sabe, ô Carol, porque eu venho de uma família classe média alta. Meu pai tinha uma empresa e era a segunda maior de Minas Gerais, para você ter uma ideia. Tinha uma conservadora, sabe? E minha mãe era uma mulher muito conservadora. E aí, minha mãe teve um problema de saúde, que ela teve um câncer, né? Em uma das mamas, ela retirou o câncer e depois esse câncer voltou e virou um tumor no cérebro, aonde que ela veio a óbito. E aí, meu pai tinha um histórico de bebida. E aí ele tinha parado de beber quando eu nasci, ele montou essa empresa, que essa empresa ela foi montada na mesma época que eu nasci. E aí, depois que ela faleceu, ele começou a beber novamente, passou a empresa para o meu irmão, né, que por falta de administração veio a quebrar essa empresa, sabe? E aí, devido a isso, na época, meu pai distanciou da minha família por parte de pai, por parte de mãe, né? E aí eu perdi a referência. E aí, meu pai também veio a óbito e eu passei a morar em uma das casas que funcionava essa empresa. E aí, teve um dia que o oficial de justiça chegou lá e falou que eu tinha 30 dias para desocupar o imóvel. Seria, né, leiloado para a Justiça do Trabalho para pagar os funcionários. E foi aonde que eu me deparei com uma outra realidade que eu não conhecia, que foi as ruas, sem referência de família, né? Então passei muita dificuldade, sabe? Porque quando eu fui para as ruas, eu não sabia que existia política da população de rua, não sabia que tinha abrigo, não sabia que tinha centro de referência. E foi aonde que eu passei muita dificuldade, foi um desafio enorme, porque eu morria de vergonha de pedir as coisas às pessoas, sabe? Eu cheguei a passar muito frio, cheguei a passar várias noites na rua, comer comida do lixo, sabe? Foi aonde que um próprio morador de rua me apresentou, né, os equipamentos, e eu fui conhecendo o albergue, né, que é o abrigo, fui conhecendo o centro de referência, até um dia de domingo que nenhum dos equipamentos funcionava, e funcionava a pastoral de rua, e tinha os voluntários que dia de domingo serviam um lanche na parte da tarde, e tinha uma mística de uma oração, e foi aonde que eles me convidaram a poder ir lá dia de semana participar das reuniões. E foi daí que eu comecei a me empoderar da política voltada para esse segmento. A gente conversou com uma outra entrevistada e ela é da Defensoria Pública e ela falou muito dessa questão da heterogeneidade, né? Desse grupo tão diverso e diferente que são as pessoas em situação de rua, né? Quando você fala venho na contramão, a gente sabe que tem muitas pessoas com formas muito diferentes. Fala um pouquinho desses desafios de organizar essas pessoas em todas as suas particularidades. Sim. Eu acho que, igual eu te falei, são vários desafios mesmo, sabe, Carol? Por quê? Porque são vários fatores que levam a pessoa a estar em situação de rua, né? Muitas das vezes o álcool e a droga é apenas consequência de outros fatores, né? Como desilusão amorosa, no meu caso a perca de ente foi querido da família,
que acabou desestruturando toda a minha família como um todo e me levou a estar nesse lugar de situação de rua. Né? Tem pessoas também que acabam migrando de outro estado e outro município com uma proposta de emprego, chega que é sabotado, enganado, escravizado, né? Então ela acaba virando estatística, porque ela não vai voltar para a sua cidade ou estado de origem pior do que ela veio, né? Então a gente não pode generalizar uma situação aonde que todo mundo está na rua porque quer, todo mundo está na rua porque usa droga, porque é alcoólatra, né? Porque não quer trabalhar, e as coisas não são bem assim. Eu acho que a gente, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente entender o indivíduo e a sua realidade, sabe? Eu acho que é o começo de tudo para que a gente possa realmente, através daí, traçar uma política, né, que vai realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa, sabe? Eu acho que é um processo. E além do primeiro passo, que é esse, eu acho que ele, continuando com o primeiro passo, que é fundamental e que fez toda a diferença na minha vida, principalmente de mudar a chave, foi a acolhida e escuta, né? Que faz parte desse processo de entender a realidade de cada indivíduo. Rafael, então, você falou aí de vários motivos que levam as pessoas para a rua, né? E é bom a gente destacar que não é só quem vem de fora, né? Porque não é mandar cada um, porque agora tem essa história, né? De mandar de volta para as suas cidades, que não é assim que funciona, né? Porque as pessoas são de Belo Horizonte, as pessoas são daqui. Belo Horizonte é a capital do estado, então é natural que as pessoas migrem para cá. Mas a gente também tem um processo de pessoas que eram trabalhadores e que não deram mais, perderam o emprego, não deram mais conta de pagar o aluguel e que foram para a rua porque não tinha mais onde estar, né? Mas conta para a gente um pouquinho aí, você falou, dessa acolhida. O que que falta? O que que falta na política pública para, pelo menos, diminuir o sofrimento e diminuir o quantitativo de pessoas que estão em situação de rua? Eu acho que a política tem que dialogar entre elas, sabe? Eu acho que uma política depende da outra para sobressair no objetivo final, né? Que é trazer autonomia, o protagonismo, a ressocialização social e familiar e, principalmente, a superação definitiva dessas pessoas. Por que eu falo superação social antes da familiar? Porque muita gente é invisível perante a sociedade. Ela é visível a nível de crítica, igual eu falei, está na rua, porque quer, né? Então, acho que o primeiro caminho é traçar uma política, né, intersetorial, uma política estruturante e, principalmente, uma política continuada, né, trazendo, né, no primeiro passo mesmo, né, primordial a escuta, a acolhida, para que a gente possa entender, né, a especificidade de cada um, sabe, Vanessa? Porque a grande diferença é essa. Não adianta você vir com uma política com uma pessoa que está há muito tempo na rua, sabe? Você tem que entender primeiro que é um processo, sabe? A pessoa cria raízes, cria vínculo, cria rotina, né? Ela cria costumes, né? Quanto mais ela fica na rua, ela cria laço da rua. E você não consegue romper isso do dia para a noite, né? Você tem que trazer um processo. E o fundamental é a gente entender esse processo. E para a gente entender esse processo, a gente tem que entender um pouco esse indivíduo, sabe? Então, acho que o grande diferencial, muitas vezes, a política peca aí, sabe? O que o Estado falhou em evitar as pessoas de ir para a rua, né? Porque a primeira política é preventiva, né? É evitar que as pessoas se transformem em situação de rua. Tem que compensar depois que elas estão lá, né? Eu vivi uma experiência, a gente acompanha ocupações urbanas, e a gente acompanhava uma ocupação grande em Contagem, que se chama Ilha Rosa, chamava, né? E que ficou por um bom tempo em casas de tapume provisórias. E 20 a 30% das pessoas que moravam na ocupação eram oriundos de situação de rua. E quando essas famílias foram para o condomínio, como não teve nenhuma política pública de acompanhamento, quando elas foram para o apartamento, uma boa parte delas perdeu, voltou para a rua. Porque, na verdade, ao Sim. você não ter política pública de acompanhamento, de entendimento, né, justo, de reinserção,
as pessoas não permaneceram, né? O que é muito ruim, porque responsabiliza o indivíduo, né? Fala, você está vendo? A gente deu e a pessoa não quis. Mas não pensou no emprego, não pensou nas dependências, não pensou na cultura, na sociedade, não pensou no indivíduo como um todo. Sim, sim. Cara, Eu acho que, Carol? desculpa te interromper, né, porque... desculpa. Não, não, pode falar. Tá. É Pode porque, em falar, já cima terminei. disso, né, acaba sendo um provocador para que a gente possa, né, debater isso, sabe, Vanessa? Porque é o que a gente mais, né, pontua, né? É isso aí. A gente sempre defende a moradia como o primeiro caminho, né? Porque através da moradia você, além de você ter a sua dignidade, você tem uma referência, você tem um lugar para você descansar, né, para você poder trabalhar, né? Mas você tem que ver que você tem que trazer a moradia com o restante das políticas, principalmente com o acompanhamento socioassistencial. Aqui a gente está conseguindo muita bolsa moradia, só que ela não vem com esse acompanhamento socioassistencial e acaba rompendo o vínculo de alguns acompanhamentos de equipamento, por exemplo. A pessoa que entra para o Bolsa Moradia, ela muitas vezes ela perde o direito de se alimentar gratuitamente no restaurante popular, ela rompe o vínculo com o centro de referência, e aí traz o que eu trouxe lá atrás. Se você traz uma moradia e rompe esse vínculo, né, assim, imediato, né, a pessoa vai ficar sem referência nenhuma. A pessoa aluga uma casa num lugar, num bairro distante, e está só com a casa, está sem trabalhar, não tem condição de manter essa casa, não tem um acompanhamento socioassistencial, ela não vai ter o psicológico de ficar ali, sabe? Eu já tive essa experiência da gente colocar uma pessoa numa casa, né? Era um senhor que ficava ali no centro, né? Ali perto, ali em torno da Praça 7 ali do Shopping Cidade. E a gente colocou ele numa casa, ele gostava muito de jogar dama e xadrez ali na Praça 7, era um senhor, a gente colocou ele lá, e depois de 20 dias a gente foi lá. E aí, quando a gente chegou lá, ele estava apavorado, ele queria que a gente pegasse ele e colocasse ele no mesmo lugar. Me devolve para o lugar que vocês me acharam. Não quero ficar aqui, né? Aqui eu estou morrendo, né? Eu acordo, cumprimento a porta, converso com a janela, dou boa noite, né, para outra porta e não tem vínculo nenhum. E realmente, ele estava certo, ele estava adoecendo lá, sabe? Aí nós começamos a fazer esse acompanhamento, né, mais semanal, 2, 3 vezes por semana, sabe? E foi um processo igual eu estou te falando. A gente levava um café, tomava um café com ele, conversava com ele, passeava no bairro, né? Depois de 2, 3 meses de acompanhamento, a gente foi gradualmente distanciando a data de acompanhar, né? Acompanhava 3 vezes na semana, depois começamos a acompanhar 2, uma, né? E aí até ele criar essa autonomia, né? Então aí acabou que foi muito bom, porque na última vez que a gente foi lá, ele já tinha feito um café, ele já conhecia os vizinhos, ele já estava jogando uma dama com o senhor que ele conheceu, já estava arrumando a namorada, né? Então, ele foi assim, né? Foi um processo de ressocialização do lugar dele, sabe? De autonomia também, né? Da propriedade do lugar que ele realmente tinha que mudar mesmo esse pensar, essa atitude. Então, fez toda a diferença, sabe? Porque a população de rua, muitas vezes, ela é marginalizada, sabe? As pessoas julgam demais, né? E faz um preconceito que muitas vezes prejudica até mesmo a implementação de política, sabe, Vanessa? Hoje nós sofremos vários desafios com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Então fica muito difícil, porque hoje a gente vai na Câmara Municipal para resistir e defender projetos de lei que vai completamente na contramão, igual esse que você citou aí no começo, né? Devolver a pessoa para o Estado, né? O projeto chama De Volta para Minha Casa. Olha que absurdo.
Não é Gugu, não, tá? Porque Gugu já faleceu Como se ela e não dá tivesse uma casa casa esse para voltar. projeto, não. Tá? E não dá casa, não dá mobília, né? Pelo menos quando o Gugu tinha um programa, ele ainda montava a casa, dava uma coisa. Entendeu? É um absurdo. Eu estou fazendo isso para descontrair. Você vê em pleno século XXI que absurdo que é. Porque as pessoas que fazem isso não têm conhecimento nenhum de uma política voltada para esse segmento. Porque sabem que a maioria das pessoas romperam o vínculo familiar, ou teve um parente que já não está aqui mais, está sozinho, né? E a pessoa quer devolver a pessoa para o Estado ou para o município, entendeu? Com certeza, se ela veio para cá, teve alguma questão envolvida. Pode ser a condição precária, uma condição melhor de trabalho. E como você diz lá atrás, a pandemia ela veio para escancarar essa realidade, né? Antes, a população em situação de rua tinha um rótulo, e a pandemia mostrou a diversidade desse público, né, para que a gente possa repensar, né, para poder enxergar esse indivíduo. Eu acho que tem duas palavras parecidas: o ver e o enxergar, o ouvir e o escutar. O ver, todo mundo vê, né? Só quem tem problema de visão que não vê, mas o enxergar o outro é o grande diferencial, sabe? É igual o ouvir e o escutar. Ouvir todo mundo ouve, só quem tem problema de audição que não, mas o escutar o outro faz toda a diferença, sabe? A população de rua, muitas vezes, ela é à mercê, sabe, da invisibilidade. Ela está numa cidade com mais de 3 milhões de habitantes, não sei, né, te falar precisamente a quantidade, mas que ela passa por rua, ela não é notada. As pessoas, outro dia, a pessoa me perguntou por que a população de rua toda hora pergunta a hora. Toda hora pergunta a hora, né? E eu tinha perguntado ao cara que toda hora me perguntava quantas horas. Sabe o que o cara me falou, em pleno século XXI? Falou, sabe por que eu pergunto a hora? Para ver uma pessoa responder e eu se sentir, né, incluído na sociedade, saber que eu estou pelo menos conversando com alguém. Olha para você ver. Então é muito complicado, né? Muito complexo, sabe? Então esse entendimento é extremamente importante. Falei E é demais, né? Desculpa. importante, né, Rafael? Porque, no fundo, as pessoas passam a entender como se a população de rua fosse parte da paisagem, né? Então tem que tirar porque tá deixando sujo, tá deixando feio, né? É um carro velho que está encostado, como o governador disse, né? Então acho que isso é muito importante. E aí é interessante que todas as conversas que a gente fez, né? As pessoas trouxeram essa questão, que a população de rua fica muito à margem, é muito invisibilizada e que isso não é uma coisa de agora, que isso é histórico, né? E, em particular, nos marcos legais que a gente tem hoje, levou mais de 20 anos para pensar a população de rua, em situação de rua, como um grupo que de fato merece política pública. E ao mesmo tempo, a política pública ela é muito vai e vem, porque como a gente não tem uma política de Estado que pense esse grupo como um grupo que faz parte da sociedade, depende muito da boa vontade do gestor, do governante, né, da política que ele tem. Então, se ele achar como alguns têm achado por aí que pode colocar dentro de um ônibus e mandar embora, porque no meu estado, na minha cidade, como se fosse assim, né? Como se a gente não estivesse falando de algo coletivo. Ou mesmo câmaras municipais, legislativas de todos, casas legislativas de todos os, né? As esferas achando que podem, de fato, culpabilizar quem está na rua por estar na rua, como se fosse uma escolha, né? Aí também te deixar um pouco aberto para comentar isso, né, Rafael? Que de fato vivemos um momento, não é o único na história, mas vivemos novamente uma onda dessa cultura de achar que a culpa é de quem está na rua. Sim, é muito complicado, né, o Carol? Muito complexo. A gente fica muito triste com isso, porque esse público, muitas vezes, né, quando ele já é com alto nível de vulnerabilidade social, né? E quando o Estado ele propõe política higienista, né, querendo limpar a cidade, né? E se você sair nas ruas de Belo Horizonte, quem foi para o Carnaval esse final de semana, vê esse processo nitidamente, sabe? Eles querendo limpar a cidade, falando que a população de rua
né? Vai sujar a cidade, vai atrapalhar, vai arrumar confusão, sabe? E um tanto de pessoas em situação de rua que a gente encaminhou, né, para o trabalho, para poder ter uma oportunidade de uma renda no carnaval, no Recicla Belô, né, em outros meios aí para poder ganhar dinheiro, né, ter sua rendinha, né, e poder ajudar a limpar a cidade de uma outra forma que o Estado apresenta, né? Eu acho que isso é muito, muito desafiador, porque quando não é, né, uma questão dessa, são pessoas usando a população de rua, né, como caminho de uma política partidária, de se promover interesse pessoal, sabe? Então, a população em situação de rua ela está à mercê de todas as situações, menos de traçar uma política que realmente vai devolver esse empoderamento. Mas sabe por que acontece isso? Porque, atualmente, né, a população de rua ela é mal esclarecida, sabe? A informação não chega. Então, por exemplo, o meu caso, por exemplo, para mim entender que tinha uma política para a população de rua, né, eu tive que ter um companheiro da situação de rua para me dar essa informação, porque o próprio sistema e o próprio Estado e o próprio município não conseguiu me dar essa informação, porque muitas vezes é muito mais cômodo ter a população de rua em situação de rua, porque vira me desculpa a sinceridade, vira um comércio, vira uma coisa rentável, né? Dá mais trabalho, mas dá mais emprego, né? E quem sofre com isso é a população em situação de rua, sabe? Foi sábado, eu dou uma palestra sobre isso, e eu falei da diferença entre a estrela e a luz, né? Qual que é a diferença entre a estrela e a luz, né? A estrela brilha, né? E a luz ilumina, né? E qual que é a diferença do brilhar para o iluminar, né? O brilhar é um brilho próprio para si mesmo, né? E a luz é para iluminar para todos, né? E aí o que acontece com isso, né? A diferença, porque eu ainda vou a mais, né? A estrela, ela tem data do seu brilho acabar. E a luz não, porque ela vem de Deus, sabe? A pessoa vem iluminada, sabe? E muitas vezes, né? A estrela, muitas vezes, ela é apagada, seu brilho é apagado. Ou então a pessoa perde o brilho por causa de quê? Por causa de pessoas que usam uma outra estrela para se promover, né? Por isso que eu falo, né? Muitas pessoas, né, ultimamente estão querendo ser estrela, sabe? Está querendo ser estrela, né, usando a população em situação de rua para fazer projetos higienistas, né, para poder estar, né, numa campanha partidária. E muitas das vezes a gente tem que lembrar que esse brilho ele vai apagar e as coisas vão aparecer, sabe? Então, a gente tenta pontuar muito nisso pela necessidade da gente ter um olhar diferenciado, um olhar mais amplo, né, principalmente da sociedade civil, que é a sociedade que a gente mais precisa para cobrar os direitos da população de rua, né? Não só da população de rua, sabe, Carol, mas todas as pessoas com alto nível de vulnerabilidade social. Às vezes a pessoa não está em situação de rua, mas está sofrendo situações parecidas ou até piores, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar, né? Porque senão a pessoa acaba virando aquele pobre formiga. O que é o pobre formiga, né? Sai para trabalhar, produz, volta para casa. Sai para trabalhar, produz, volta para casa, né? E isso adoece as pessoas, sem expectativa nenhuma de uma melhora de vida, né? E isso aí muita gente adora isso porque, né, acaba crescendo, né, com a inferioridade da outra pessoa, sabe? Então, a gente fica muito triste, mas a gente não pode desistir, porque a gente precisa muito dar uma resposta de muitas vezes da ausência, né, da negligência, da eficiência das políticas como um todo, para poder trazer um esclarecimento melhor, né? Aí vem aquele ditado, né? Quando a senzala aprende a ler, a casa grande treme. Então, para ela não tremer, vamos deixar como está, né? Então, vamos fazer essa política mudar aí da forma que a gente pode. Por isso que eu estou em vários segmentos e espaços de controle social para poder defender em todos os âmbitos um diálogo de uma política mais conjunta,
né, em uma política mais estruturante e unificada, integrada, né?